Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe mais essa sexta-feira e para prepararmos o nosso coração para a nossa prece e para a reflexão dessa noite de sexta-feira, trouxemos um poema da nossa querida Maria Dolores. Está no livro Alma e Vida. O poema se intitula Família e Vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para conta vida e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras. É o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza em luz de outras vidas, no tempo a se recompor, mas também dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as, tais quais são. Não fujas. Suporta e avança. Sê tolerância onde vás. Segurança pede paz. E a paz é luz do perdão. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, bendizer por esse tempo, por nossas vidas, bendizer pela proteção, Senhor, que nos concede, bendizer, Senhor, pelos desafios que enfrentamos, bendizer, Senhor, pelas nossas famílias, nas suas diversas expressões e nas suas diversas necessidades, Senhor. Suplicamos que nessa hora possamos ter nossos corações dilatados, Senhor, nossos ouvidos abertos, para que venhamos escutar como Nicodemos e buscarmos a Jesus, para dilatarmos os nossos entendimentos e compreendermos, Senhor, nossas necessidades. Por isso, nessa hora, suplicamos que o Teu amor proteja os nossos pálidos entendimentos, que os nossos medos, inseguranças, nossas raivas, nossa tristeza, nossas angústias, Senhor, tudo isso possa ser aplacado pelo Teu amor, para que tenhamos ouvidos de ouvir, porque precisamos muito, Senhor. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, nossa reflexão dessa noite é de um versículo que está em João, capítulo 3, o versículo é o 6º, e um versículo por nós conhecido. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse versículo nos traz a história de Nicodemos. E é importante, antes de refletirmos sobre esse versículo, de pensarmos um pouco na figura de Nicodemos.
Nicodemos era um judeu, um homem culto, um homem muito inteligente, membro do Sinédrio. O Sinédrio ele era um corpo legislativo, judicial e executivo do povo judeu no Império Romano. Era um homem habituado às reflexões, e isso é muito interessante, é um traço da personalidade de Nicodemos. Ele refletia, ele meditava, ele buscava compreender as coisas, compreender a vida. No livro Boa Nova, Humberto de Campos fala que ele era um fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. E esse homem, com essa posição de destaque, com essa inteligência notável, esse homem habituado a reflexões vai buscar Jesus. E o que motivou? Ele teve uma noite de grandes preocupações e reflexões. Passar a noite refletindo. E a forma como ele se dirige a Jesus, porque ele fala Rabi, então ele reconhecia em Jesus um mestre. E ele vai, essa motivação, alguma coisa ele ainda não conseguia compreender, alguma coisa ele não conseguia entender. E ao contrário dos fariseus que estavam presos aos antigos textos, estavam no extremo cuidado e zelo desses textos antigos, Nicodemos busca ouvir Jesus. Só essa atitude de Nicodemos já daria para todos nós muitas reflexões, muitas. Porque por ser um homem dotado de grande inteligência, mas aí Humberto de Campos diz, um coração bem formado, é que para ele faltava alguma coisa, apesar de reconhecer em Jesus ser ele um mestre. E ele vai em direção a Jesus. Quando ele foi? À noite. Em particular, talvez tivesse receio da exposição, talvez necessitasse de estar em particular. Só haviam 2 discípulos junto a Jesus, mas talvez sentisse essa necessidade do burburinho da rua, ou o temor do burburinho da rua, mas isso não importa. O que importa é que enquanto os demais fariseus estavam preocupados no extremo apego aos textos antigos, ele passara a noite em reflexões e algo faltava para que compreendesse quem era esse Cristo, apesar de reconhecê-lo como mestre. E Jesus o recebe. Parece simples, mas esse é um outro ponto da passagem de grande beleza, porque Jesus recebe a todos. Enquanto nós fazemos nossas conjecturas, enquanto nós sejamos honestos com o nosso próprio coração, porque a honestidade precisa ser primeiro com a gente, só sendo honestos com a nossa própria alma é que conseguiremos ser honestos com o outro. Nós elegemos qual o mais grave pecado, e normalmente o pecado que elegemos de maior gravidade não é o nosso, é o do outro. E às vezes nos detemos muito nesse comportamento do outro. Mas Jesus não faz nenhuma acepção, ele não faz nenhuma distinção. E ele recebe esse homem, Nicodemos.
ele recebe, e recebe, como diz, com a bondade costumeira. E ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido o texto. É interessante nessa frase de Humberto de Campos quando fala: antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria sentir o texto. O Evangelho vai além da razão para que venhamos a entender. Esse sentir o texto Jesus falava para um homem habituado a reflexões, mas que ainda estava muito preso à razão e ao raciocínio, que entender o Evangelho é ir além da razão humana, é ir nessa lógica do céu, que vai muito distante das disposições humanas. O que essa simbologia humana de Nicodemos nos traz? O que ele pode nos representar? Ele simboliza os limites humanos de entendimento. Ele sabe quem é esse Jesus e nós também já o reconhecemos como mestre, Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. É o meu mestre. Ele reconhece a grandeza de Deus, de Jesus, e a grandeza de Deus. Ele acreditava na origem divina de Jesus, mas algo ainda lhe faltava, e Jesus dissera a ele o que faltara. As conjecturas eram muito racionais. Era preciso ir mais longe nas reflexões. E ele diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo e diz para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, indicando claramente que um corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. Nas antigas escrituras, o corpo é simbolizado no barro e o espírito no sopro divino. Quebra-se o vaso, a essência se liberta e depois retorna outro vaso. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente, tal é a lei. Então, o que ele fala para Nicodemos, que é motivo de nossa reflexão dessa noite, é: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Sabemos que cada geração procede desse corpo. Do espírito, as nossas origens, nesse instante, nesse momento, estamos protegidos com esquecimento. Mas o que sabemos é que o espírito, ele tem a sua gênese em Deus. E que esse corpo, esse barro, que esse vaso que se quebra e essa essência vai para outro vaso, é o que reconhecemos como a lei da reencarnação. A mensagem que trouxemos hoje, que serve de base para a nossa reflexão, nos traz a família como esse grande recurso do céu para que venhamos a viver mais em espírito, concebemos a vida eterna e cada vez mais nos desapeguemos desse mundo material, das paixões, do orgulho, do egoísmo. E a reencarnação, ao contrário do que muitos de nossos irmãos acabam cogitando,
que a reencarnação pode vir a separar os laços afetivos. Isso não é possível, porque é uma grande lei de atração. O que tem como mudança, nos diz Emmanuel, são as titulações afetivas, e os títulos afetivos se modificam para engrandecimento, para dilatação do amor, para esse exercício, porque cada título afetivo, ele nos promove e provoca uma expressão de amor. E o que há de mudança são esses títulos. Mas efetivamente a reencarnação, ela é uma expressão de misericórdia do céu, porque não condena o infrator a um sofrimento eterno. Ele pode se refazer. E esse corpo, esse vaso, ele vai habitar. E a primeira célula de convivência desse espírito que estará nesse corpo, mas não pertence a esse corpo, porque esse corpo é temporário, esse corpo não é eterno, e nesse planeta em que vivemos, a morte é um desafio, é um grande desafio para as nossas almas, tecidas na saudade. A reencarnação, ela não condena o espírito ao sofrimento eterno. Muito pelo contrário, nos permite renovar nossos votos, renovar nossos laços, refazer nossos caminhos. No livro da Esperança, onde se encontra a mensagem Instituto de Tratamento, tem um pedaço do texto que Emmanuel nos diz assim: longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por um instituto de tratamento, em que se nos efetive a necessária restauração. Emmanuel, o que ele nos diz, o que ele nos pede nessa mensagem, é que nos lembremos que o corpo nos é um instrumento, que quando nascemos, esse lar, ele vai agregar afetos saudosos de nossa alma e vai também nos trazer algumas almas em que precisamos refazer nossos laços, porque na verdade, meus irmãos, nascemos e renascemos por um motivo só: para aprendermos a amar. No livro Renúncia, Carlos usa uma definição do amor que sentia por Alcione. Ele disse para ela que o amor que ele sentia por ela o alucinava. E vemos hoje na Terra amores que alucinam e que levam tantas almas a profundos desequilíbrios e a novos débitos. Mas o amor de Alcione é libertador, é renovador. O amor de Alcione, não apenas por Carlos, mas por suas dracmas perdidas, era um amor tão grande, tão livre das amarras humanas, que ela se colocou à disposição para renascer na Terra. Nascemos e renascemos para buscarmos essa saúde nas nossas relações amorosas. Porque o sofrimento não pode ser eterno. O ódio que construímos em outras encarnações, ele não pode ser
o que nos liga, porque na verdade o ódio não liga, ele ata, ele prende, ele escraviza. A criatura, inclusive, que tem nas mãos o ódio, ela tem nas mãos um carvão em brasa. E a vida fica toda ocupada com esse sentimento. E por muitas e muitas vezes, segundo o momento em que o céu acredita e confia nessas almas, esses espíritos são religados pelos laços consanguíneos ou vêm de outros caminhos e que são aí adoções do coração, porque na verdade a verdadeira adoção é a do coração. Mesmo os filhos consanguíneos precisam ser adotados pelo coração. Então o que ele nos pede é que precisamos conquistar esse desejo de Nicodemos e esse incômodo. Ele sabia que Jesus era um mestre, era o meu mestre, o Rabi. Mas algo havia que ele ainda não conseguia compreender. E Jesus diz para ele que na verdade não será a razão que o levará a Deus, mas o coração. E é isso que Emmanuel nos pede nessa mensagem. O que uma família, nos proporciona? Eu colhi algumas frases, quase todas, na verdade todas de Emmanuel, no livro Família, psicografado por nosso Chico. Ele diz que a família consanguínea é lavoura de luz da alma. Uma lavoura você está preparando o terreno. Então, numa família, o terreno do seu coração, do meu coração, ele está sendo preparado para novos cultivos. E o cultivo da terra demanda esforço, demanda critério, demanda ação, demanda molhar a terra, retirar da terra essas pedras que impedem que a semente, como nos diz a parábola do semeador, que ela possa florescer. Emmanuel fala também nesse livro que a família é uma expressão e um espaço, um momento, uma vida de regeneração da sementeira do nosso destino. É na família que podemos lançar novas sementes para criarmos um novo destino. Porque, na verdade, o que vivemos hoje, ele é resultado de nossas experiências, de nossas necessidades espirituais. E que o corpo nos conduz a essa situação quando encarnamos. No lar nos deparamos com companheiros menos estimáveis. Para que, diz Emmanuel? Para restaurarmos o tecido da fraternidade. Um tecido tem tramas muito profundas e muito bonitas quando olhamos a perfeição das tramas. E é no lar que podemos restaurar nossas relações. E diz ele que é indispensável ao agasalho de nossa alma nesse caminho evolutivo. Emmanuel fala também que o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Então estamos na família adequada, no momento adequado, nas circunstâncias adequadas. O mundo é grande ribalta dos teus ideais e convicções, mas o lar é o espelho para os testemunhos de tua fé. Essa metáfora é muito bonita porque o espelho é onde eu me vejo. E vou me deparar muitas e muitas vezes com traços de temperamento do outro que me incomodam porque na verdade eu estou me vendo no outro.
E como é que essa família é configurada? Na verdade, é como uma árvore. As raízes são profundas, tecidas por laços que nós fomos construindo no nosso destino. E esse olhar que Nicodemos buscava, e é esse olhar que precisamos buscar, porque também como Nicodemos, reconhecemos que Jesus é o nosso mestre, mas ainda não entendemos que o que é nascido do corpo é o corpo, é do corpo, o que é nascido do espírito é o espírito. Que na verdade o que vivemos e sofremos é de temporalidade. Aí ele diz que muitas mães que em algumas circunstâncias da vida, na sua trajetória, e se iludiram com envenenando o mel da ternura e que acabou deixando de dar aos filhos disciplina, deixando aí eles ao vício e aí reflexão, ao contrário do pai de Susana, quando disse para ela que o que ela sentia não era justo, que ela repensasse e fosse junto a Deus para que pudesse rever o olhar que tinha e que na verdade o que ela tinha eram caprichos. Aí ele diz, Emmanuel, que às vezes um pai amigo, mas que perde a noção da disciplina e cai na tirania, e que essa tirania leva filhos à rebeldia e a desequilíbrios, e que por vezes precisam retomar para refazer esses laços. Esse refazer os laços é a grande bênção que a reencarnação nos oferece e que estamos tutelados por Deus com o chamado esquecimento temporário. Esse esquecimento que, na verdade, nos assegura o refazimento de nossas almas, o refazimento de nossas relações afetivas. Refazer a forma como percebemos, vemos e vivemos as nossas relações dentro de nossos lares. E é uma bênção esse esquecimento, porque senão nós não suportaríamos refazer nossas trajetórias afetivas, refazer nossa caminhada. E por vezes, esses títulos afetivos, eles se transformam justamente para aprendermos a olhar ou o amado ou a amada sob outros olhos e fornecer um padrão de amor que liberta. Rob, ele era toda a dor e todo o sofrimento dele e todo o desequilíbrio dele foi de não estar antes, não ter conseguido viver com sua amada, com Madalena. Se desequilibrou, entrou em caminhos duros, que foi o tráfico negreiro, ele desencarna e vai ter a bênção de retornar num corpo como Rob e adotado por Madalena. Aprendeu a olhar a sua amada e a construir um amor. E essa construção de amor, um amor livre, renovador, restaurador. Na verdade, nascemos e renascemos para isso, aprendermos a amar, para conceder saúde aos nossos amores, para conseguirmos estabelecer as liberdades, porque o amor, ele liberta. A minha querida professora do Evangelho, Dona Ruth Maria, ela falava muito isso para nós quando éramos jovens, na sala de aula. Ela dizia, o ódio algema, o ódio escraviza, o amor liberta.
O amor constrói alianças. O amor constrói uma rede de proteção. O amor constrói uma rede de proteção. E o lar é essa lavoura, onde o terreno de nossas almas precisa ser mexido. É essa coragem. Bem-aventurados os mansos, porque é uma aventura ser manso. Então precisamos nos aventurar a essa mansuetude, a sermos pacificadores, a administrarmos, controlarmos nosso temperamento, controlarmos nosso espírito de crítica, controlarmos, como diz Emmanuel, esse nosso desejo de proteção descontrolado, onde precisamos largar tudo para atender aquela alma e largar tudo, não como Alcione. E Alcione não largou tudo. Esse desespero de largarmos tudo. Alcione largava o que não era do espírito. O amor, ele é refeito nessa grande lavoura que é o lar, esse santuário que Deus nos coloca. Que Deus nos coloca para a nossa transformação, para a transformação de nosso temperamento. E vemos no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala no capítulo Família, que identificamos uma hereditariedade psicológica, né? Quando fala de uma família de músicos, uma família de pessoas com uma habilidade no comércio, ele fala, ele vai se agregando sim. Mas fala que, de uma certa maneira, no lar, nós nos retratamos, nós nos identificamos nas necessidades de transformação moral. Transformação moral não é transformação moralista. Transformação moral é transformação da alma. É a transformação de como olhamos o nosso parente que nos lembra dos nossos desafios. Quantas vezes lamentamos responsabilidades que temos nessa vida, por vezes até de sustento material de algum dos nossos, que apesar da idade avançada, não conseguiu trilhar com as próprias pernas, por vezes por imaturidade, mas segundo a doutrina nos diz, temos corresponsabilidade. Temos corresponsabilidade em outro tempo, em outra vida, e que Deus nos pede agora que sim arquemos com as responsabilidades até materiais. Não estamos falando de excessos materiais. Que, como diz Emmanuel, o mel da ternura pode envenenar se ele está na desmedida. Mas, na verdade, aqueles que estão junto a nós, poucas são as almas, é verdade, que estão ali por sacrifício, por amor, por renúncia. A maioria de nós está por necessidade, e necessidade de transformação de nossa alma, de construção e renovação dos nossos amores, de criar outra tessitura de fraternidade, outra tessitura. E do alto, nossos afetos, alguns que nosso esquecimento temporário, esquecimento esse que é resguardado por Deus, que nos favorece nesse refazimento.
no refazimento dessas tessituras afetivas e de reconstruirmos. Esse é o grande determinismo da lei. Que amemos uns aos outros. Esse é o grande determinismo da lei. Essa é a nossa grande fragilidade da alma. Precisamos perceber os nossos adoecimentos afetivos e pedir perdão a quem ferimos. Pedir perdão pelo amor adoecido. Pedir perdão pelos nossos excessos e agradecer a Deus as bênçãos que Ele nos dá para que tenhamos um entendimento, mesmo que pálido, mesmo que o entendimento ainda primeiro de Nicodemos, porque ele foi além. Mas esse primeiro entendimento de Nicodemos, de ter passado a noite em claro, passou a noite em claro, meditando, mas com preocupações, e à noite decide ir a Jesus. Dizer, mestre, rabi. E ele fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo, é preciso experienciar, é preciso vivenciar. E a família é esse núcleo que nos atrai. Algumas almas têm as responsabilidades de constituir outras famílias. Mas essa também não é a regra. Por vezes a necessidade da alma é de ver na rua afetos e cuidar indistintamente. Cada um de nós tem uma necessidade espiritual. E essa extensão afetiva, esse aprendizado afetivo, primeiramente acontece dentro do lar. Esse instituto de tratamento de nossas almas, este instituto de tratamento de nossos amores adoecidos. Um amor adoecido é capaz de provocar a morte. Mas se não houvesse a reencarnação, essa alma estaria fadada ao sofrimento eterno. Mas o nosso Deus é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia e é o Deus da justiça. E por ser justo, a misericórdia nos agrega novamente. Aceitemos esse convite do céu. Aceitemos. E venhamos a nos colocar dentro de nossas famílias, nesse instituto de tratamento de nossos amores adoecidos. Por isso que Jesus nos dá dois níveis de conquista do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é a regra máxima. Mas expressamos esse amor a Deus, disse ele à multidão, amar ao próximo com a si mesmo. Para que venhamos a restaurar os nossos amores adoecidos, às vezes gravemente adoecidos, precisamos rever o amor a nós mesmos. Porque se alimentamos a raiva, o ódio, a impaciência, transferimos esses sentimentos tão doloridos e adoecidos e transferimos a responsabilidade para o outro, amaremos ainda mais de forma adoecida.
E o lar, título da mensagem de nosso Emmanuel, é esse instituto de tratamento dos nossos amores adoecidos. E é ele, Emmanuel, que na mensagem Jesus em Casa nos dá uma receita para que venhamos a trazer para os nossos lares, para estar entre os nossos amores e podermos dar saúde aos nossos amores. Ele nos faz um convite. Está no livro A Família, de Chico Xavier, na psicografia. E o título da mensagem é Jesus em Casa. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. É aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Isso é bênção. O mundo é a grande ribalta dos teus ideais e convicções, mas o lar é o espelho para os testemunhos de tua fé. Não ouvides a necessidade do Cristo no cenário de amor em que te refugias. Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Olha o que Emmanuel nos fala nesse parágrafo. É preciso que a gente traga para dentro de nosso lar, para dentro de nossa casa, o Cristo. Então ele diz que podemos escolher alguns minutos por semana e nos reunirmos com quem possa acompanhar. Se não houver encarnado quem possa acompanhar, estejamos certos que estaremos acompanhados por nossos laços afetivos que partiram, que do lado de lá torcem, vibram, oram e trabalham para que venhamos a refazer as nossas tessituras afetivas. Então, olha a sugestão de Emmanuel. Se a situação na casa, no lar, anda em desequilíbrio, desavenças, por vezes violência, dependência química, desequilíbrios maiores, o clima se encontra tenso, em desequilíbrio, ele diz, é preciso que você leve Jesus para a sua casa. Quando Alcione decide retornar com a bênção e a autorização do céu, ela diz que vai em direção das dracmas perdidas. E na parábola das dracmas perdidas, a casa, que é onde essa mulher morava, eram normalmente casas que não tinham janela e nem existia luz elétrica. Então ela precisava de uma luz externa, um candeeiro. A luz que Alcione trouxe para a terra para encontrar as suas dracmas perdidas foi a luz de Deus. Luz essa em que ela tinha profunda intimidade. Ele diz, se o lar está em desequilíbrio e adoecimento, convide Jesus para adentrar a sua casa. Ele adentrou a casa de Zaqueu. Ele vai a qualquer casa, até aquela casa embaixo da ponte, qualquer casa. E em alguns minutos na semana, em alguns minutos, você faça um círculo de oração. Continua ele.
quanto seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, faze teu círculo íntimo de meditação e de estudo. Depois da prece, com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abre as páginas do Evangelho e lê, em voz alta, alguns dos seus trechos de verdade e consolo, para o que receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. É bom lembrar que quando ele fala de ler em voz alta, não significa que tenhamos que fazer com que a casa inteira nos escute, porque pode ser razão de maior conflito. E se não for possível falar, a emissão da voz, que seja feito o mais baixo possível. E se não for possível nenhum som, fale mentalmente. Escute no seu coração a passagem do Evangelho. Não é necessário a leitura por mais de 10 minutos. Não precisa ficar 30, 40, nem uma hora, nem 20, 30 livros. Aqui fala do Evangelho. Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os companheiros devem expor suas dúvidas, seus temores, dificuldades sentimentais. Se isso não for possível, faça sua conversa com Deus, com honestidade, que é certo que o amparo espiritual existe. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas e esses nossos afetos que já alcançaram maturidade espiritual e saúde do amor, eles se aproximam para que nos fortaleça e possa fazer a higiene do ambiente daquela casa. Aprenderás que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao eterno benfeitor, que nos tornará o esforço por trilha de acesso à sua divina luz, transformando-nos o culto da Boa Nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Dize-te amigo de Cristo, afirma-te seguidor do Cristo e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra, mas não te esqueças de erigir-lhe assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. E só para fechar, me lembrei de uma história de um casal que foi a Chico, e Chico orientou que fizesse o culto do lar durante 7 anos. E assim fizeram, com persistência, com disciplina. Depois de 7 anos, eles foram assaltados e roubaram da casa um diamante, uma pedra preciosa, não me recordo qual foi, mas roubaram-lhe uma pedra preciosa que era uma herança de família. Daquela herança que passa de geração em geração e que por vezes nós nos fixamos com uma posse e que por vezes pode nos levar a desequilíbrio. O assalto aconteceu, nada aconteceu com eles, apenas essa perda material. Eles foram a Chico e disseram que eles não haviam entendido. Eles não haviam entendido porque eles já haviam feito o que Chico tinha pedido. Fizeram um culto doméstico durante 7 anos com persistência, com fidelidade. E que no final eles foram assaltados. E Chico diz, agradeça ao céu esse furto, porque essa pedra era motivo de conflitos de gerações em gerações, de crimes, de violência. É certo que esse casal entendera o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E se libertaram dessa visão temporal. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê lucidez
para compreendermos a importância desse refazimento e nos coloquemos, como disse Emmanuel, que nos coloquemos com o coração aberto, optando pela renúncia, optando pela saúde e trazendo para os nossos lares o culto doméstico como um recurso de saúde para esses laços que precisam ser refeitos com a graça e com a bênção de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer-te, Senhor, por essas mensagens de nosso Emmanuel. Nem temos palavras, Senhor, para dizer o quanto somos necessitados e o quanto somos gratos, mesmo que de forma ainda tão humana, de forma tão pálida, Senhor. Pedimos por nossas famílias, pedimos pelas necessidades que cada família possui, Senhor. Pedimos por cada um de nós que busquemos trazer o Teu Filho, o nosso Mestre e Senhor, para dentro de nosso lar, para que esses laços sejam refeitos e possamos, Senhor, oferecer saúde aos nossos amores e nos libertarmos desses sentimentos que não trazem, Senhor, tranquilidade, paz, renovação e liberdade. Ensina-nos, Senhor, a amar. É o que suplicamos. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor.